Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes e hoje, dia 1º de 6 de 2020, a temática da nossa aula é Teoria Geral das Provas, Audiência de Instrução e Audiência de Instrução. Eu informo a todos que vocês estão sendo gravados, né, e que essa videoconferência será posteriormente lançada no YouTube, para que aqueles alunos que não puderam assistir a aula de hoje, para que eles possam rever a aula quando eles tiverem disponibilidade. Então, vamos lá. Ao falarmos de teoria geral das provas, vocês têm que saber a primeiro passo que as provas são produzidas na fase instrutória ou probatória do processo. Instrutória ou probatória. Então, o momento de produção de provas é variável, porque depende do tipo de prova que nós iremos produzir, né? Então, nós já estudamos esses elementos, né? Então, nós já falamos que a prova documental tem que ser produzida na petição inicial ou na contestação, em regra geral, né? Se o documento for novo ou superveniente, também documentos de contraposição a fatos alegados pela parte ré ou pela outra parte, no caso, da parte autora. Falando aqui, em se tratando, né, de depoimento pessoal de partes, que é a prova oral, ela tem que ser produzida na audiência de instrução, e essa é a temática da aula de hoje. As testemunhas também são ouvidas em audiência de instrução, então isso a gente já sabe. E quando a gente fala de prova pericial, ou mesmo de inspeção judicial, a perícia ou a inspeção judicial, elas são realizadas depois da decisão de saneamento, mas antes da audiência de instrução e julgamento, em regra geral, sabendo que o juiz, com base no artigo 139, né, que são os poderes amplos do juiz, ele pode inverter a ordem de produção de provas em decisão fundamentada, desde que seja necessário ao bom trâmite do procedimento. Só que, falarmos de teoria geral das provas, a teoria geral das provas, ela não é propriamente dita ordem de produção das provas. Quando nós falamos de teoria geral das provas, nós estamos falando de quais são as regras aplicáveis tanto à prova documental, ao depoimento pessoal, à confissão, à oitiva das testemunhas, à produção inicial, à decisão judicial, quando feita facultativamente pelo juiz. Né? E, além disso, nós vamos mostrar para vocês, e essa é a parte mais importante da aula, o que nós chamamos de distribuição de ônus de prova. Então, essas regras de como a prova deve ser analisada, as regras de quais são os meios de prova permitidos em juízo, essas regras estão a partir do artigos 369, 369 seguintes do CPC, né? E a partir desses artigos nós temos a teoria geral das provas, né? Então vai estar lá no capítulo 12 das provas, e esse capítulo 12, ele traz as disposições gerais. E ao falarmos de disposições gerais relacionadas com as provas, aí sim nós temos a teoria geral das provas. Então, vai do artigo 360 até o artigo 330, né? E eu vou analisar com vocês cada um dos artigos, fazendo primeiro anotações aqui no chat, mostrando para vocês os elementos mais importantes de cada um dos artigos, e aí eu vou explicando para vocês cada parte desses dispositivos. Então, aqui nós estamos dentro do CPC, e no artigo 369 já se traz, primeiro, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda especificados neste Código, para provar a veracidade dos fatos em que se fundamenta a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Então, o artigo 369 faz uma referência implícita, não é isso? Ao princípio constitucional, ao princípio
constitucional da proibição das provas ilícitas. Provas ilícitas, que é um princípio muito utilizado, né, em juízo, e que ele é utilizado, inclusive, como matéria de defesa para justificar o injustificável, às vezes, né? Então, para justificar o injustificável. Então, eu gosto até de expressar isso para vocês, porque nós vemos casos de provas produzidas e provas robustas produzidas, mas que, como uma das partes da ciência de eventual gravação ocorrida pelo celular, ilicitamente, claramente, essa prova acaba sendo desconsiderada em juízo, porque ela foi obtida com meios ilícitos. Então, quando a gente fala aqui, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, são aqueles meios previstos na lei, bem como os moralmente legítimos envolvem, então, a proibição das provas ilícitas. E aí, já deixa claro no 369 que tanto o autor quanto, seja em litisconsórcio ou não, devem produzir a prova dos fatos que cada qual alegou dentro do processo. Tudo bem, minha gente? Isso é importante eu frisar para vocês, porque é muito comum você pensar que é quase que um jargão jurídico, tem um refrão jurídico que fala claramente que o que não está provado não existe. O que não está provado nos autos não existe. E eu chamo a atenção de vocês porque o objeto da prova são os fatos efetivamente ocorridos ou acontecidos. Bom, senhores? Então, o que aconteceu você consegue provar, porque a gente chama isso de prova de fato positivo. Tá? O que aconteceu, você prova. O que não aconteceu, você não tem como provar. Tá claro, gente? Como uma testemunha vai ver algo que não aconteceu? Não tem jeito. Né? Então, esse fato que a gente chama de prova de fato negativo é impossível. Tá? Não é objeto de prova, porque ele não ocorreu. Isso é muito importante. Tá bom, gente? Então, a prova do fato negativo não é objeto de prova. Aquilo que não aconteceu, eu posso falar assim, não, eu não conheço a mãe do autor, numa ação de investigação de paternidade. E ela alega que ela teve um relacionamento afetivo e amoroso comigo. Se isso aconteceu, quem é que tem que provar o que aconteceu? Ela que alegou que ela se relacionou comigo, ela não, a criança tem que provar que ele se relacionou comigo, ou eu tenho que provar que eu não conheço ela. Né? Então, é isso que eu estou demonstrando para você. Quem tem que provar é aquele que alega fato positivo, porque o fato negativo é de prova diabólica. É uma prova diabólica. O que significa uma prova diabólica? Também é outro requisito. Prova diabólica é impossível de ser produzida. Certinho, senhores? Então, muitíssima atenção. Todos os meios legais, moralmente legítimos, ou seja, é proibido a produção de provas ilícitas em juízo, né? E mais, nós temos que produzir provas de fato efetivamente acontecidos. Nós não podemos produzir prova de fato não ocorrido, porque isso de fato é impossível, né? E dito isso, nós temos outra determinação importante, que é agora 370, e eu vou trazer ele para vocês, vou fazer os comentários próprios do artigo 370 do CPC, e nesse artigo 370 do CPC, ela fala claramente o seguinte, vamos lá, caberá ao juiz, de ofício a requerimento de partes, determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito,
Parágrafo único. O juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ação. Nós temos também ainda, tá, um princípio, né, que vocês devem ter estudado em PGP. Em PGP nós temos o processual civil, que objetiva a verdade formal. Você já ouviu falar disso, não é isso? O que é a verdade formal? É aquela verdade que consta dentro do processo. Por outro lado, quando a gente fala do direito processual penal e lá naquilo da professora Ada Pellegrini Grinover, do General Dinamarca e do Antônio, nós temos o quê? Que no direito processual penal objetiva-se o quê? A verdade. Tá? Ora, senhores, essa é a doutrina clássica de processo civil. Hoje em dia, a gente verifica que o juiz, tanto no processo civil quanto no processo penal, ele vai tentar conseguir a verdade real. Isso é uma mudança de paradigma. E a partir do artigo 370 do Código de Processo Civil, a gente vê que o juiz determinar a produção de provas de ofício. Cuidado, tá, senhores? Ele pode, a jurisprudência pacífica nesse sentido, que ele pode produzir prova de ofício, mas a regra geral é aquele paradigma neoliberal que vocês estudaram também, em teoria geral do processo, em que o juiz, em regra geral, ele parte de uma característica da jurisdição, que é a característica de inércia, e a partir da inércia ele só vai deferir as matérias quando forem expressamente requeridas pela parte. Sim, gente, essa é a regra geral, mas nós temos exceções, questões de ordem pública, né, pedidos implícitos, todas essas matérias cognoscíveis ex officio, ou seja, sem provocação. E a prova, por sua vez, ela tem também o quê? Essa característica de ser uma matéria cognoscível de ofício, ou seja, se o juiz vai deferir ou não, isso depende do juiz. E é muito comum, dentro do processo civil, ou mesmo do processo penal, uma testemunha fazer referência a outra testemunha, e isso a gente chama de testemunha referida. E mesmo que essa testemunha não seja falada pelas partes, e o juiz, precisando de esclarecimentos para julgar a demanda, ele simplesmente marca nova audiência de instrução e determina a intimação daquela testemunha referida, né, dentro do processo. Então, a gente sabe que a regra geral é o requerimento de prova formulado pelas partes. E aí eu relembro a vocês que na petição o autor requer as suas provas ou na confissão o réu requer as suas provas. E aí eu chamo a atenção de vocês daquele artigo 348 do CPC. Se o réu ficar revel e não houver efeitos de revelia, e por que não tem efeito de revelia? Porque houve uma incidência de alguma do artigo 305 do CPC, aí o juiz também pode determinar a vista para o autor especificar as provas que pretende produzir. Tá? Então, a especificação de provas na lei é só nesse caso. Agora, na prática, pelo menos na Justiça Comum Estadual de Minas Gerais, sempre tem vista para especificar fundamental de provas. Fundamental de provas. Tá claro, gente? Então, sempre tem essa vista. E aí, você faz uma petição intermediária simples, e aí eu aconselho que vejam um vídeo sobre petições intermediárias e réplicas, para que vocês possam ter uma ideia do que é uma petição intermediária e também quais são os casos de cabimento das réplicas. Tá claro, gente?
que também já está disponível no YouTube. E faz parte da nossa matéria. Então, muita atenção. Em regra geral, as partes querem, né? Mas, como exceção, o juiz parte de uma postura mais ativa, que dá origem ao que nós chamamos de ativismo judicial, que tem sido criticado frequentemente na doutrina e também na mídia, né? Especialmente hoje em dia, em épocas de crise institucional entre poder executivo e poder judiciário, né? Então, uma crise institucional, e eu espero que não passe disso, né? Que não vire algo mais complicado do que já é, né? Então, o ativismo judicial seriam aqueles casos em que o judiciário ele implementa políticas públicas, né? Isso a gente chama de judicialização de políticas, ou ele substitui a figura do legislativo também. Então, ele substituiria tanto o executivo quanto o legislativo. Mas, então, a partir da nossa mais ativa, né, de ativismo judicial, o juiz pode determinar a produção de provas ilícitas, de provas de ofício. Desculpa. Provas ilícitas nunca. Tá claro, gente? Então, atenção com isso. E eu vejo em causas em que demanda interesse público ou direitos indisponíveis, que são, de fato, aqueles casos em que o juiz, de fato, determina a produção de ofício. Tá? Agora, quando a causa versa matéria plenamente disponível, intransigível, aí o juiz vai aplicar a regra geral, e aplicando essa regra geral, ele só vai definir as requeridas pelas partes. Além disso, vocês têm que analisar o seguinte: cabe ao juiz o poder, o exercício do poder de polícia sobre as provas requeridas. E o juiz, se ele analisar, de fato, dentro do exercício do seu poder de polícia judicial, que a prova que foi requerida pela é desnecessária, ele vai indeferir essa prova. É muito, mas muito comum mesmo isso acontecer naqueles casos em que a parte produz uma prova documental que já demonstra um determinado fato, a parte ainda insiste no moral sobre aquele fato. Exemplo, tá? A negação de nomes de partes, ela gera dano moral presumido, que a gente chama dano moral em ré ipsa, tá? E para produzir a prova do dano moral em ré ipsa, é só juntar o comprovante da negativação. É só você ir no Serasa e tirar um papelinho que fala que seu nome está negativado, ou ir no SPC e tirar esse mesmo papelzinho falando que seu nome está negativado. Se aquela única negativação que você tem e ela for ilegal, ou seja, não tinha respaldo aquela negativação, você já tem dano moral presumido porque atingiu o seu nome. E o dano moral seria o quê? O ataque à personalidade da pessoa. Tá? Então, é assim que fala a jurisprudência do STJ sobre dano moral em ré ipsa. Tá? Então, imaginemos que na petição inicial o autor juntou o carnezinho do Serasa e do SPC, provando que ele teve a negativação. E aí, por outros documentos, ele demonstra que aquela ação é injusta. O juiz, verificando aquilo, né, ele abre vista para a especificação de provas e a parte autora a produção de prova testemunhal para provar o dano moral, o abalo que ele teve em função da negativação. Na hora que o juiz olha aquela negativação, ele fala: epa, isso aqui não. Isso aqui é dano moral em ré ipsa. Então, eu vou indeferir. Esse exemplo aqui, gente, para vocês que ele vem sendo aplicado frequentemente nos juizados especiais, especialmente nos juizados especiais de consumo, e os juízes dos juizados tentam ampliar as hipóteses de dano moral para outras situações. Às vezes, essas situações são respaldadas pela jurisprudência, às vezes não, né, dos tribunais. Então, vocês têm que tomar um certo cuidado. E eu adianto para vocês que o indeferimento dessa prova ele vai ser
na decisão, que é a do artigo 357 do CPC. Então, lá no artigo 357, que nós trabalhamos em aula passada, o juiz vai analisar as questões processuais pendentes, elementos fixa, analisa as questões processuais pendentes. Depois, ele verifica a matéria controvertida. Depois que ele verificar a matéria controvertida, ele vai deferir ou indeferir a prova. Atenção. Depois, ele vai distribuir o ônus de... Nós estamos chegando na relacionado com a distribuição. Depois, ele vai estabelecer os dispositivos de direito material aplicáveis ao caso concreto. E, finalmente, se for o caso, ele designa a audiência de julgamento. Hoje em dia, em tempos de Covid, né, como as atividades presenciais do Poder Judiciário estão suspensas até dia 14/6, por enquanto, por resolução do CNJ, as audiências não estão sendo realizadas. Então, é comum o juiz de decisão de saneamento mandar produzir as provas, especialmente a e falar que a audiência vai ser marcada a posteriori, após o término do período de suspensão de atividades forenses determinados pelo CNJ. Então, muita atenção, cabe ao juiz definir ou não essa prova. Então, nós temos aqui um próximo dispositivo, que é o dispositivo do artigo 371, e eu vou dar ele aqui de novo para vocês, e eu vou ler junto com vocês, para aqueles que não estão acompanhando o chat. O artigo 371 fala que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido. Indicará na sua decisão as razões de formação do seu convencimento. Nós temos dois elementos de análise aqui. É muito comum na prática, gente, uma parte juntar um documento desfavorável a ela mesma. É um documento contrário. E por isso, falamos que para os estagiários que têm carteira da Ordem dos Advogados, vocês têm muito cuidado na hora que for juntar algum documento dentro do processo. Por quê? Esse documento, senhores, ele vai gerar perda da ação por parte do seu cliente. E, às vezes, o cliente tem um documento totalmente desfavorável a ele, especialmente o réu, e o advogado não presta atenção na hora de juntar os documentos e junta um documento que não era para juntar. Não acontece, senhores. O juiz, mesmo que o autor não tenha produzido a prova mais relevante à demonstração do seu fato constitutivo do direito, o juiz pode pegar muito bem a prova juntada ao réu e julgar a favor do autor com a prova que ele juntou. Vocês entenderam isso, gente? Então, eu demonstro a vocês, e eu chamo a atenção também para um dos dispositivos, que é o artigo 396 seguintes do CPC, que prevê o que nós chamamos de exibição incidental de documento, né? E essa exibição incidental de documentos, ou de documento, se o documento é particular ao réu e ele não juntou no processo, o juiz aquilo e, analisando as razões apresentadas pelo autor, o juiz pode determinar que o réu apresente aquele documento. Não cabe só para o réu, não. Se o autor ajuiza uma ação e o réu fala, eu quero que exiba o documento do autor, o juiz também vai aplicar, em função do princípio de isonomia entre as partes. Tá claro, gente? E essa exibição, se descumprir sem fundamento relevante, gera presunção de veracidade sobre aquele documento. Então, esse é um instituto muito importante no Código de Processo Civil, mas muito importante mesmo. Tá? Então, eu mostro para vocês que, às vezes, o juiz obriga que uma parte junte o documento e julga contra a parte que juntou o documento, porque claramente o que aconteceu? Aquele documento ele vai ser apreciado independentemente dos que tiver produzido a prova. Né? Então, em tempos de crise institucional, a gente faz referência a uma gravação interministerial que foi juntada no Poder Judiciário, que o processo era de segredo de justiça e depois houve a abertura do segredo de justiça em função da gravidade
dos fatos que tinham sido falados ou das falas produzidas na reunião ministerial, né? Ou seja, um descalabro, né? Eu não vou tomar partido nenhum, né? Eu entendo as razões de ambas as partes aqui, tá? Porque apresentamos o documento porque achávamos que não ia ser divulgado na mídia. E eu entendo também a outra parte que verifica que estavam impugnando princípios sensíveis da Constituição, que é o Estado democrático, né, a separação de poderes e o Estado federado. Então, nós tínhamos, sim, uma situação terrível para todas as partes. E a partir desse vídeo aí, dessa gravação, é que nós tivemos o que? A crise institucional que nós já mencionamos aqui na aula de hoje. Tá? Então, as duas partes têm razões relevantes e a briga é muito séria. E nesse ponto eu até concordo com a economia, não é hora de brigar. Não é hora de brigar. É hora de trabalhar. Né? Os poderes constituídos com força, aí eles podem, de fato, tentar tirar o país de uma crise sanitária mundial. Né? Então, nós estamos precisando de cooperação. Nós não estamos precisando, hoje em dia, de mais brigas entre poderes instituídos. Nós precisamos, de fato, do diálogo institucional. Né? Mas tá aí, vamos para frente. E nós vamos ainda mencionar o quê? O seguinte do artigo 371, que é a parte mais importante, pelo menos da teoria geral das provas. Porque aqui fala que o juiz vai apreciar a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. O que significa isso? Isso é um princípio processual relacionado com as provas, que ele se chama de da persuasão racional. Persuasão racional do juiz. O que é persuasão racional do juiz? Ele se traduz em princípio do livre convencimento motivado. Tá claro, gente? O juiz vai analisar as provas e ele, às vezes, ele vai se convencer a favor de uma parte e contrariamente a outra. E aí, não, eu estou mais convencido a favor do autor, aí ele vai julgar a favor do autor e ele tem que explicar o porquê. Porque aí ele estaria aplicando o artigo 93, se não me falha a memória, 11 da Constituição, ou 9, né? Que fala do princípio da fundamentação das decisões judiciais, que está respaldado no artigo 489, parágrafo 1º do CPC, sobre a representação da fundamentação. Então, ele tem que falar por que ele julga a favor de uma parte, ele tem que explicar por que ele considerou uma prova e desconsiderou outras. É muito frequente, eu já vi casos na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, de provas extremamente robustas a favor de uma parte e ainda assim o juiz julgar contra porque ele não se convenceu a favor daquela parte. Tá? Isso é aceitável jurisprudencialmente. Nem sempre segurança jurídica é justiça. Né? Então, aplicar a lei não quer dizer que nós estamos aplicando a justiça. Tá? Então, de uma forma ou de outra, isso são terminologias filosóficas que vocês já estudaram em Introdução ao Estudo de Direito, que aqui eu só faço uma remessa, uma referência àqueles referenciais filosóficos que vocês já estudaram. Tá bom, senhores? Então, atenção que o princípio sobre a prova não é de apenas convencimento. Ele tem que ser livre convencimento mais fundamentação. Muito importante. E agora a gente vai para outro elemento importante, que é o que nós chamamos da prova emprestada. Prova emprestada. E a prova emprestada, ela está positivada hoje em dia em lei. Antigamente, ela era prevista apenas na jurisprudência,
E no CPC de 2015, nós temos a prova emprestada no artigo 372. E lá fala o quê? Que o juiz pode admitir a de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observando sempre o contraditório e ampla defesa. Sim. O que é uma prova emprestada? Você tira uma cópia de um laudo pericial de outro processo, junta em outro processo. Tá? Agora, a jurisprudência, ela tinha requisitos antes do CPC de 2015 para a aplicação da prova emprestada. A prova emprestada, a vigência do CPC de 1973, tinha que ter os seguintes elementos, né? Tinha que ser as mesmas partes, tinha que ter respeito integral, tinha que observar as exigências na produção da prova, exigências legais na produção da prova, inclusive os princípios processuais. Tá bom? Então é isso que nós temos. Ora, essa é a vigência do CPC de 1973 e esses requisitos estão na jurisprudência. Tá bom? Na jurisprudência. A partir de agora, quando a gente vê o Código de 2015, eu não vejo mais o requisito, sem requisito, de identidade de partes. Vou dar um exemplo aqui. Se eu estou processando o Itaú em outro processo, e lá é a prova pericial, eu ajuizo outra ação em face do Banco Itaú, aí se o Banco Itaú quiser pegar aquela prova pericial daquele processo e juntar no meu novo processo, isso preencheria os requisitos da prova emprestada do CPC de 1973, que estava na jurisprudência. Agora, a partir de 2015, e eu já vi isso acontecer, tá? Na vigência do Código de 2015, eu já vi o Itaú pegar uma prova pericial sobre o sistema eletrônico de segurança dele e juntar num processo de uma parte e falar que queria a admissão daquela prova como se fosse prova emprestada. Vocês estão acompanhando, gente? Dito isso, o que nós vimos? Nós vimos que o CPC de 2015 relativizou os requisitos de prova emprestada. E agora a gente vai para o próximo dispositivo, que é o dispositivo importante em matéria de teoria geral das provas, mais importante de todos, porque ele prevê a distribuição do ônus de prova. E quando nós falamos de ônus de prova, vocês têm que saber que ônus não é obrigação. Ônus é igual a faculdade de prática de um ato processual da ação dos prejuízos pela omissão. O que eu chamo disso, esse conceito de ônus? Vamos imaginar no juízo uma ação de cobrança pedindo 100 mil reais em face de um réu. Ele alega que houve um empréstimo. Vocês estão acompanhando, senhores? Ele alega que houve um empréstimo. Na hora que ele alega que houve esse empréstimo, e o réu chega e fala assim, não houve empréstimo, quem é que tem prova? O autor. Ele apresentou o fato constitutivo do seu direito. E o mais tem que produzir a prova do empréstimo. Aí a pergunta, ele é obrigado a produzir a prova do empréstimo? Resposta, não. Ele tem o ônus para produzir a prova do empréstimo. O que significa isso? Que se eu não juntar o documento que prova o empréstimo, ou não produzir a prova testemunhal limitada a um certo número de valores em salários mínimos, tá, sobre aquele empréstimo, o que vai acontecer? O juiz procedente meu pedido. Ontem foi domingo, né? E domingo eu estava
parente meu que me ligou exatamente sobre esse assunto, uma ação de cobrança pequena, né, de R$ 2.000, lá nos juizados especiais. Ele tem mais de 300 páginas de documentos digitais, e-mails, sobre esse dinheirinho, esses R$ 2.000. E aí, outra pessoa discutindo também, formada em Direito, e aí estava discutindo se era necessário juntar os 300 e-mails relacionados aos R$ 2.000, ou se bastava juntar alguns. Aí, praticamente, eu cheguei a falar o ônus de prova do autor, da prova da prestação de serviço, né, serviço advocatício ainda. Tá, R$ 2.000, uma ação de cobrança de R$ 2.000 de prestação de serviço, de honorário de advogado. Tem que juntar todos os documentos. Se você não juntar os documentos, você junta depois, aí vem aquele... Não, você não pode, porque o documento é antigo. Você tem que juntar tudo de uma vez, tá? E o ônus de prova é seu. Se por acaso o réu chegar e falar que não tem aquelas alegações e não tiver o documento, você automaticamente perdeu a oportunidade de juntar os documentos. Tá claro? E aí o juiz não vai determinar a vista para produção de prova de ofício. Por quê? Porque os direitos são totalmente disponíveis naquela ação. E cabe ao autor a prova documental do fato constitutivo do seu direito, já na petição. Tá claro, gente? Então é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de distribuição de ônus de prova. E nós temos duas regras de distribuição de ônus de prova. A primeira, que é a regra geral, que é chamada de distribuição estática do ônus de prova. Tá? E essa distribuição estática do ônus de prova é prevista no artigo 373, inciso 1 e 2. Então, vamos lá. 373, inciso 1 e 2. Vamos lá. Trazendo aqui, e lá fala claramente o seguinte: o ônus de prova incumbe ao autor com relação ao fato constitutivo do seu direito, e incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. Então, vamos explicar da seguinte: ação de cobrança de R$ 2.000, o autor alega que houve uma prestação de serviço, vamos usar esse exemplo, e que depois dele ter prestado esse serviço, a parte devedora não com o pagamento dos honorários. Tá já? Não tem contrato escrito da prestação de serviço, tá? E então, mostro para vocês a importância de ter o contrato escrito. Se tivesse automaticamente, e ele fosse assinado por devedor mais 2 testemunhas, justiça executiva, então você não teria que ajuizar a ação de cobrança, você tem a ajuizar a execução direta, né? Então, cabe ao autor provar o empréstimo, a entrega da prestação de serviço advocatício, tá claro? Para que ele, de fato, ganhe a ação. Aí vem a pergunta, ele tem que provar que o réu não pagou? Não, porque isso é prova de fato negativo. Se por acaso o réu alegar, não, eu já paguei esse dinheiro, aí ele alega o que a gente chama de extintivo do direito do autor. Tá certo, senhores? Então, quando eu já paguei isso, na hora que o réu fala, eu já paguei os 2.000, é o réu que vai ter que provar que ele pagou, porque o pagamento é um fato positivo. E aí ele tem que exibir o recibo de pagamento. Tá certo, senhores? Por isso, e se, muitíssima atenção, presta muita atenção, olha a distribuição. Se o autor alega que houve a prestação e não houve o pagamento, não é isso? E o réu fala, não prestação de serviço, ou não houve esse contrato, quem provar isso é o autor. Porque o réu alegou aquilo que eu já ensinei para vocês em contestação, que a gente chama de defesa do direito direta, que só refuta o fato constitutivo do direito do autor e não inverte o ônus de prova. Por outro lado, quando o réu chega na contestação e fala, eu já paguei essa quantia, ele inverte para si o ônus de prova porque ele alegou uma defesa de mérito indireta. Alegar essa defesa de mérito indireta, senhores, é ele, réu, quem tem que provar. Tá bom, senhores?
E aí, se o réu chega e fala, eu já paguei essa quantia, e não prova com recibo que ele já pagou, o juiz vai julgar a favor do autor, porque ele inverteu para si o ônus de prova. Aí vocês vão falar, mas gente, mas e se o autor não provou o contrato e nem a prestação de serviço? Não importa. O réu, na hora que ele alegou um fato extintivo do direito do autor em defesa de mérito indireta, ele realmente vai ter que provar aquilo que ele alegou. Se ele não provar, ele perde a ação. Isso é o que nós chamamos de distribuição estática do ônus de prova. E eu mostro para vocês outros exemplos. Fato modificado. Aí ele chega assim, em contestação ao réu. Não. Nós acertamos, tá? Fizemos um acordo e que a prestação não seria mais de 2.000, mas seria de 1.500 ou de 600 reais. Aí quem vai ter que provar esse acordo diferente? Tá? Já é o próprio réu inverteu para si o ônus de prova. Finalmente, se o réu chega à contestação e falar assim, não, excelência, o autor me aceitou uma moratória, ele me deu um prazo de mais de 2 anos para eu pagar essa dívida. E ainda não passou esse prazo. Quem é que vai ter que provar a moratória? O réu, porque isso é um fato impeditivo do direito ao autor. Finalmente, agora, nós temos a exceção, que vai ser apreciada muito. Essa distribuição também é objeto, tá claro? Da decisão de saneamento, é a exceção que a gente chama de distribuição dinâmica do ônus de prova. Ao falarmos de distribuição dinâmica do ônus de prova, senhores, é o seguinte, que o juiz deve ter o ônus de prova em desfavor de uma das partes para que essa parte comprove fato positivo. Fato positivo. Então, senhores, vamos imaginar que o autor chega e existe um contrato de prestação de serviços de comunicação entre mim e a Telemar. Oi. Ótimo. Tá certo? E a Telemar não está prestando adequadamente esse serviço de telefonia. Ok. Tá. O autor chega e pede, então, para que a Telemar comprove, né, a cobrança de determinadas parcelas que foram feitas em seu desfavor. Tá. Ele está alegando que ele foi cobrado equivalente. Então, eles foram mandando contas em valores superiores àquelas que ele devia. Se o juiz declara a inversão do ônus de prova, ele vai ter que falar o quê? Olha, tá, eu defiro a inversão de ônus de prova para que a parte ré comprove a regularidade das cobranças. Né? Não é para falar assim, comprovar que não foram feitas as alegações. Ele vai ter que sempre comprovar que efetivamente o cumpre. Tá bom, senhores? A inversão do ônus de prova é de distribuição dinâmica e ela, senhores, ela é importante, né? E ela está sujeita a alguns limites. Os limites estão nos parágrafos do artigo 373, perdão. Então, lá nesses parágrafos do artigo 373, nós temos basicamente os requisitos do ônus de prova no de 2015. E lá fala, olha, muitíssimo nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus de prova de modo diverso, desde que faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. A decisão prevista deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte é possível ou extremamente
é excessivamente difícil. Então, é isso que eu estou mostrando para vocês. Se for prova de fato, o juiz não pode inverter. Ele tem que inverter o ano de prova para prova de fato positivo, não de fato negativo. Tudo bem, senhores? Seguindo. Eu adianto para vocês que, por convenção processual, também é possível fazer a distribuição da prova, né? Então, negócio processual entre as partes autor e réu para que determine aquela produção de maneira diversa do artigo 373, inciso 1 e 2, não é isso? E essa convenção, ela pode ser celebrada antes do processo ou depois. Então, você pode fazer um negócio processual em contrato particular antes de qualquer processo. Então, muitíssima atenção, senhores. Quando nós falamos de distribuição dinâmica de ônus de prova, vocês têm que entender que ela é uma regra de instrução. Não é regra de julgamento. Esse é o posicionamento do STJ sobre o assunto, que foi respaldado no artigo 357 do CPC. E no artigo 357 nós temos a decisão de saneamento, e é na decisão de saneamento que o juiz deve declarar a distribuição do ônus de prova. Aplicar a regra geral, que é a distribuição, ou se ele vai reaplicar a distribuição dinâmica. E da decisão que aprecia a distribuição de ônus de prova, cabe recurso, tá? E o recurso é o agravo de instrumento. Claro, gente? E lá fala claramente no artigo 1015, inciso 11, tá? Que cabe agravo de instrumento na hipótese de redistribuição do ônus de prova. Então, quando a gente fala de redistribuição, aí eu não vou entrar em mérito, se o juiz vai deferir ou vai aplicar a distribuição de não, né? Mas a jurisprudência entende que se ele deferiu a distribuição dinâmica ou se ele indeferiu a dinâmica, ainda assim caberia agravo de instrumento. Tá claro? E se você não agravar de instrumento, vai haver o quê? A preclusão, e não vai poder mais discutir aquilo posteriormente. Certo, senhores? Seguindo, agora vamos para a parte final das provas, que são os artigos finais, né? E ao falar de artigos finais, eu chamo a atenção do seguinte: o artigo 374 prevê hipóteses em que não depende, não precisa ser da prova. Tá? E ao falar dessas hipóteses em que não precisa a produção de prova, isso é mais um motivo para o juiz indeferir a produção de determinadas provas. Tá claro, senhores? É mais um motivo. Tudo bem? E dentro desses motivos, nós temos claramente o quê? Vamos lá. Os fatos notórios. O que é um fato notório? Nós temos um fato notório que é a pandemia mundial. Todo mundo sabe que a pandemia existe. Então, eu não preciso provar que a pandemia existe. Outro fato que não depende de prova, o que é afirmado por uma parte, confessado pela parte contrária. Então, isso é um fato incontroverso. Fatos incontroversos também não dependem de prova. Não é isso? Finalmente, nós temos... perdão, isso não é um fato incontroverso. Afirmado por uma parte e reconhecido pela outra em juízo, é um fato objeto de confissão judicial. Então, se houve confissão sobre determinado fato, automaticamente você não depende. 3, nós temos os fatos incontroversos, e quando nós falamos de fato incontroverso, é aquele que não recebe impugnação específica por parte da parte em cumprimento, né, do ônus da impugnação especificada de cada fato. Né? Então, ou seja, o fato fala que houve contrato, outro nada menciona sobre o contrato. Então, ele é incontroverso. E, finalmente, quando existe presunção legal. E aí, ao falarmos de presunção legal, eu posso dar um para vocês, que é a ação de alimentos para menor. A necessidade dos menores com relação aos alimentos é um fato presumido por lei. E aí a gente pode falar tanto de presunção iuris tantum, que admite prova em contrário, quanto a presunção iuri, que é aquela
absoluta que não admite prova em contrário. Então, nós temos essas duas presunções, que são hipóteses em que se dispensa a produção de provas. Eu vou adiantar para vocês que no artigo 375 do CPC, nós temos aqui o que nós chamamos de direito consuetudinário. Então, o artigo 375 do CPC prevê o direito consuetudinário. E o que é o direito consuetudinário? É o direito de usos e costumes. Então, lá o juiz aplicará as regras de experiência comuns suministradas pela observação do que ordinariamente acontece, e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial. Então, para a experiência técnica, em regra, ele precisa de prova pericial. Para consuetudinário, ele precisa das regras do que normalmente acontece, das regras comuns. Então, é isso que a gente fala. Eu indico para vocês o 376 do CPC. Nós temos ainda outras regras, tanto relacionadas com o direito consuetudinário, quanto com relação ao direito local. O que é o direito local? Direito local são leis estaduais, municipais, leis municipais, estaduais, e ainda nós temos o quê? Leis distritais. Nós temos ainda, além delas, o direito estrangeiro, que às vezes é objeto de discussão dentro de processo no Brasil, ou ainda nós temos o direito consuetudinário. Então, nós temos essas hipóteses, vocês têm que saber o seguinte, que às vezes o juiz pode determinar a prova de tais direitos. E quando ele determina a prova de tais direitos, ele fala, olha, eu não conheço esse direito, então eu preciso que vocês me provem esse direito. E para provar esse direito, ele fala ao autor para juntar, por exemplo, a lei de criação do regime de previdência social dos servidores públicos municipais de direito específico, de Sabará, por exemplo. Se isso acontecer, o juiz está querendo um plano de carreira. Tá bom, senhores? Então, você tem que trazer necessariamente esse direito provado, você imprime do Diário Oficial do município e junta dentro do processo. E quando o juiz determina isso, se você não fizer, o juiz vai presumir que existe aquela lei que você está alegando. E uma vez aconteceu isso num processo perante um tribunal. E o desembargador me determinou a apresentação de uma resolução de um processo, de uma ação que tinha sido publicada em 1980 pelo Estado de Minas Gerais, que era o fundamento da minha pretensão. Eu tive que ir no Diário Oficial, imprimir, tirei a cópia da página do Diário Oficial e juntei no processo perante o tribunal. Tá bom, senhores? Dito isso, nós temos que, e eu já ensinei para vocês, que o artigo 307, para acabar, gente, faz referência do CPC, referência à suspensão do processo pela expedição de cartas precatórias para a produção de provas, tá? Temos mais, tá? E quando a gente fala desse artigo 377, não é só para carta precatória, é carta rogatória, né? Porque nós estamos diante de uma prejudicial interna dentro do processo, né? Uma prejudicial interna. E essa hipótese está prevista expressamente no artigo 313 do CPC, num dos seus incisos. Então, um artigo respalda o outro. Né? Então, especialmente quando ele fala a carta precatória, corta a roga e o auxílio direto sustenta da causa, no caso previsto no artigo 313, inciso 5, quando tendo sido requeridos antes da decisão de saneamento,
a prova nela solicitada for imprescindível. Agora, passado o prazo da carta precatória ou da carta rogatória, não é isso? Ou quando concedido sem efeito suspensivo, elas poderão ser juntadas num processo a qualquer tempo. E aí o juiz vai considerar aquela prova no momento apresentado. Realmente, senhores, nós temos aqui no artigo 308 uma obrigação geral de colaboração para o descobrimento da verdade no processo. Então, é isso que as pessoas não entendem. Ninguém gosta de ser testemunha num processo. Mas, quando ele recebe uma intimação para depois, ele tem que colaborar para o descobrimento da verdade, sob pena, inclusive, de ser conduzido sob vara. Então, vamos lá. Nós temos lá. Determinado ministro do Supremo determina o ministro de Estado, não vou falar de qual órgão, tá, já é? Do ministro de Estado. E ele tem que comparecer até o dia tal para prestar o depoimento. Se ele não comparecer, ele vai encaminhar a Polícia Federal para buscar o ministro e trazer de volta ao oficial de justiça. Isso é coerção ou condução sob vara no processo. Tá bom, gente? Ele é obrigado, todos são obrigados a depor para descobrir a verdade do processo civil e do processo penal, né? Então, a partir desses deveres de cooperação, nós temos o artigo 379 do CPC, trazendo o quê? Outros deveres. Então, dentro desses outros deveres, nós temos, vamos lá, preservado o direito de não produzir prova contra si própria, e determinado ministro se recusou a responder determinadas perguntas para não produzir prova contra ele mesmo, ele tem que comparecer em juízo e responder o que foi interrogado. Colaborar no juízo, com o juízo, na realização da inspeção judicial. Não é isso? Praticar o ato que for determinado. Né? E aí, para isso, falando então que o artigo 379 prevê obrigações das partes. E lá do artigo 380 do CPC vai prever o quê? Os deveres de terceiros que não são partes. Tá? E o juiz pode determinar a exibição de documento em poder de terceiro também. Tá bom? Então, muita atenção, senhores. Esses eram os dispositivos que nós tínhamos que falar relacionados ao geral das provas. São elementos essenciais durante a fase instrutória e eles devem ser analisados em conjunto com os demais dispositivos relacionados com provas. Quais são os demais dispositivos? Aí vai dali até o final, vai do artigo 381, que prevê a produção antecipada de prova, que eu já ensinei para vocês, dentro de tutela provisória de urgência cautelar, típica, e vai, se não me falha a memória, de 365, então são inúmeros artigos que vai prever a judicial, né? Se não é o 365, peraí, só um minutinho. Não, isso aqui é da prova pericial. Vai até, então, o artigo perito em inspeção judicial, isso, até o artigo 484, mil perdões, senhores, que prevê a inspeção judicial. E aí, esses dispositivos dizem respeito às provas em espécie. Posterior, senhores, não há ainda a audiência de instrução e julgamento para a gente concluir os nossos conteúdos, tá? Então, eu agradeço a presença de todos, eu me coloco à disposição para eventuais perguntas, e eu gostaria de pedir a todos que se cuidem durante o período de isolamento. Tá claro, gente? Muito obrigado a todos e até mais.